Às vezes você vai se perguntar, gente, eu cheguei numa idade, eu tô com 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, e eu não quero mais saber de nada, ou eu não posso mais nada, né, Dirce? Eu não, às vezes meus sonhos ficaram para trás, lá na juventude, eu não pude realizar. Mas eu tenho uma novidade para vocês, você ainda pode, né, Dirce? Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast Ainda Posso. Estamos muito felizes com esse início dessa jornada maravilhosa e muitas coisas boas estão por vir, não é verdade, Dirce? Eu sou Dirce Tomás, tenho 63 anos, sou casada, tenho 2 filhas, 2 netos e sou reflexologista dos pés. Eu sou Bel Marques, tenho 58 anos, sou empreendedora e trabalho com mentorias, consultorias e adoro me conectar com pessoas, adoro network. Somos pessoas comuns como vocês, mulheres de mais de 60 anos, 50 anos a Bel, eu mais de 60, temos uma vida comum, como todas, mas acreditamos que tudo é possível em qualquer idade. Às vezes você vai se perguntar, gente, eu cheguei numa idade, eu tô com 50 a mais, 60 a mais, 70 a mais, e eu não quero mais saber de nada, ou eu não posso mais nada, né, Dirce? Eu não, às vezes meus sonhos ficaram para trás, lá na juventude, eu não pude realizar. Mas eu tenho uma novidade para vocês, você ainda pode, né, Dirce? Com certeza, você ainda pode, mesmo tendo uma família, mesmo tendo um marido, mesmo estando sozinha ou morando com... O meu gato. Você tem um gato, Bel? Eu tenho um gato que me dá um trabalho, gente, essa madrugada ele miou a madrugada inteira. Então, nós temos aqui como patrocinadora uma veterinária que é chamada de Dr. House da veterinária. Mas peraí, me conta de Dr. House, isso é legal, hein? Me conta aí. É sim, ela gosta de chegar ao diagnóstico difícil, onde nenhum veterinário conseguiu descobrir o que tem no seu pet, e é lá que ela vai e consegue bons resultados. Ela é fantástica. Então, ela é perfeita para o meu gato, hein? Oswaldo, você aguarde aí que eu vou já te levar para a doutora para... Olha, E quem esse vai ser desafiador para ela, hein? E quem precisar da Nayara, é só chamá-la no @Nay, com 2 Ys, Tomás. Ela é uma excelente veterinária. Vocês vão adorar. Doutora Nayara, vou levar um desafio aí para você. Tenho certeza que você vai dar conta, hein? Ela vai sim. E falando nisso, Bel, a gente falando aí dos sonhos, eu tenho um grande sonho. Eu ainda vou viajar de balão. E você? Você sabe que a Dirce está falando isso para mim, né? De viajar de balão. E eu falei, pô, vamos embora, Dirce, vamos nós duas. Mas o meu sonho, Dirce, meu maior sonho, gente, é conhecer Gramado. Por que, Bel? Você sabe que tem, assim, eu tenho uma conexão com essa cidade que eu não sei explicar por quê, tá, gente? Então, assim, é uma coisa minha de muitos anos. Aqui no Brasil, é perto, é fácil. Pô, mas Gramado... É Gramado, gente, que eu quero conhecer. Porque, assim, eu tenho uma conexão... Como eu disse, não sei explicar o porquê dessa minha conexão com essa cidade. Talvez, porque eu já tenho uma outra vida passado por lá, né? Mas, principalmente hoje, nessa vida... Eu lembro, Gramado, em época de Natal, lembra muito a minha mãe. A minha mãe era uma pessoa que ela adorava enfeites de Natal. Então, todo ano ela queria uma árvore de Natal nova, ela queria um penduricalho diferente, ela queria um Papai Noel que fazia não sei o quê. E toda vez que chega essa época de Natal e eu vejo Gramado, me remete muito às lembranças da minha mãe. Ah, então, olha, acho que uma psicóloga vai explicar para você melhor isso. Olha, é verdade, né, Dirce? A gente para pensar e tem razão, né? E às vezes a gente fica muito saudoso. Isso é normal ter saudade, né, gente? Pelo amor de Deus, das pessoas que fazem parte da nossa vida e foram embora. Mas sabe aquela fase que você tá dando conta de tudo, mas ainda tá perdida por dentro?
Eu acho que, para mim, terapia é uma coisa muito boa na vida da gente. Terapia é vida, Terapia é vida, não tem idade. não tem idade, você pode começar desde mais novinha, 50, 60, 70, 80, não importa. Ter uma pessoa para te ouvir e para te acolher faz toda a diferença. E é isso que a doutora Fabiana Carvalho, psicóloga junguiana, com mais de 20 anos de experiência, e tem ajudado tanta gente a se reconectar. Então, entre em contato com a doutora Fabiana. O Instagram dela é @psicólogafabianac. Entre em contato com ela, bate um papo que você vai... Olha, terapia, a gente transforma a vida. Terapia te faz enxergar o mundo de uma forma diferente. Faz você se reconectar. Então, Bel, é através da terapia que eu consegui descobrir que algumas coisas que, entre aspas, eu acreditava que não podia mais por causa da idade, por causa do tempo que se passou. E hoje eu acredito que eu ainda posso outras coisas. Então, por exemplo, o que você acredita que você não podia mais por causa da sua idade e você está desmistificando esse conceito? Você sabe que lá no passado, ali, nos meus 20 e poucos anos, eu era uma pessoa muito tímida. Extremamente tímida. Nem parece, Nem né, parece, gente? né, gente? Eu era aquela que quando tinha reunião, sabe aqueles eventos de empresa, eu ficava escondida lá atrás? Tipo, pelo amor de Deus, não me acha aqui, sabe? Não me acha aqui, eu não quero ir lá na frente falar. Eu ficava vermelha por qualquer coisa. Eu no cursinho sentava no fundão, para não ser vista pelos professores. Eu sempre tive muita facilidade de falar e fazer amigos. Eu tenho amigos de mais de 40 anos, as minhas amigas queridas. São mulheres que fazem parte da minha vida, mas eu era aquela que ficava lá meia tímida, sabe? Principalmente em empresas. Na faculdade até que a gente ia, né? Mas em empresas. E quando eu cheguei numa certa idade, lá por um tempo aí, quando começou na pandemia, eu comecei ali a conhecer as redes sociais. Eu não era nada, como é que fala? Eu era uma curiosa. E daí eu entrei para uma empresa de cosmética e fiz a minha primeira live. Eu falei, gente, olha, é isso que eu quero fazer. Olha só, Hoje, que legal. sabe toda aquela vergonha que a gente tinha, né? De ficar Então, vermelha, e olha, de gente, não... você descobriu isso depois dos 50. Dos 50, gente. Então, assim, eu gosto de falar com pessoas. Gente, eu dou bom dia para cavalo. Eu não tenho mais essa de ficar, sabe? Ai, com vergonha disso, vergonha daquilo. Eu aprendi, hoje eu não tenho mais medo. O que me trouxe isso? Eu não tenho medo de ser quem eu sou. Agora, interessante, Bel, que eu sou exatamente o oposto. Eu vou te contar aqui um pouquinho. Quando eu casei, eu sou casada há 37 anos, eu não tive mais amigos. Eu vivi a minha vida para família. Certo. Era família, pai, mãe, irmãos, filhos, vieram as filhas, e assim foi. Agora, depois de 60, comecei a participar de networks, que foi onde a gente se conheceu, e eu passei a ter amigos e fazer coisas que eu não imaginava. Sair para tomar um café, combinar de nos encontrarmos para dançar. Não é bárbaro isso? Nossa, gente, e assim, o marido acompanha? Às vezes sim, às vezes não, mas eu estou indo, porque eu ainda posso fazer tudo isso. Com certeza. A gente pode tudo nessa vida, gente. A gente pode tudo o que a gente quer. A gente não pode se encaixar dentro de um quadrado e falando, eu sou limitada nisso. Você pode tudo, você pode fazer o que. Você pode transformar a vida de uma pessoa, de uma criança, enfim, assim, tudo você pode. E tudo que a gente está fazendo tem que ser mais leve. Certo? Eu, por exemplo, eu também lavo a casa, eu limpo casa, eu lavo roupa, eu passo roupa, eu limpo. Enfim, eu faço tudo que uma dona de casa faz. Sim. Além disso, cuido da empresa, da parte financeira da nossa empresa. Sou reflexoterapeuta dos pés, tenho os meus pacientes, participo de cafés, de atividades que são extra Do dia a dia profissional. mesmo, né? E limpo a casa também. Para isso, a gente pode contar com uma pessoa muito legal, que é a Simone. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu sou a louca da organização. Eu adoro coisa tudo organizada. Para mim, se eu não, como eu faço mentoria de planejamento, organização, posicionamento,
processos, para mim tem que ter organização. Isso vem lá da minha vida profissional, né? E eu levo para minha vida pessoal também. Então, quando a coisa não está organizada, eu não me acho mesmo. E a Simone Luna é uma empreendedora apaixonada pela arte da limpeza e da organização. Ela é fundadora da empresa Limpo e no Lugar. E ela se especializou em limpeza de ambientes, né? E também de pós-obra. Olha que legal, gente. O ano passado eu tive que trocar o piso da minha casa todinha. Nossa, imagina. Com móveis dentro, com as roupas dentro do guarda-roupa. Então, assim, eu não conhecia a Simone. Meu Deus, onde é que você estava, Simone? Então, eu fiz ali. Então, até hoje tem pó na minha casa, gente. Né? Porque precisa de uma pessoa profissional para esse serviço. E com anos de experiência no setor, a Simone não apenas atende clientes, como empresa, né? E ela lançou uma mentoria. Ela ensina as pessoas a cuidar da sua casa, gente. A gente fala assim, eu sei, minha casa eu sei. A gente não sabe, não. Pois é. Sabe por quê? Porque a gente está dentro de uma caixinha fechadinha que aprendemos com a nossa avó, com a nossa Isso, mãe. vem, né? E vem de... E hoje em dia tem tanta coisa que facilita o nosso dia a dia. Muita E a coisa. gente precisa disso. Né? Hoje é tanto no rodo, na vassoura, quanto os produtos de limpeza que ela usa, que são produtos de qualidade. Então, gente, entre em contato com a Simone e você terá um resultado, olha, impecável, hein? Aí você vai poder ter mais tempo para realizar seus sonhos. Não é? Porque nessa idade você ainda pode. Gente, sobre realizar sonhos, né, Dirce? É. Às vezes, eu vou contar um pouquinho ali. Eu sempre fui uma pessoa, Dirce, que eu trabalhei muito na minha vida. Eu lá jovem, eu viajei para alguns lugares, né? Mas, assim, eu sempre foquei muito no trabalho. Né? Sempre foquei muito no trabalho. Lá pelo meu mapa numerológico, você vai ver que é 4 em tudo. 4 é o número do trabalho, para quem não sabe. Então, tem 4 em tudo com o teu lado no meu mapa, no meu mapa. Eu também já fiz meu mapa também. Então, Né? sei então tudo. assim, é 4 para tudo quanto é lado. E o 4, como todo número, né, tem os extremos, o bom e o, né? E eu sempre fui workaholic, de trabalhar de madrugada, a minha vida inteira foi isso. E por conta disso, alguns sonhos eu fui deixando para trás. Pois é, Bel, aí é que está o que acontece hoje. Eu vejo assim, que os idosos, principalmente eu vou falar de mulheres, acabam ficando mais tristes, mais pesadas, mais introvertidas, porque estão deixando todos os seus sonhos, todas essas suas coisas que você pode realizar, em troca de quê? De netos, de filhos, de maridos. E você, onde está? Acorda, vamos sair do sofá, vamos sair da frente da TV e vamos, sim, realizar nossos pequenos sonhos para depois realizar os grandes. E tá tudo bem, tá? Você dá um apoio para tua família, para um filho, Com certeza. tá tudo bem, mas você não pode se anular por causa disso, Isso né? mesmo. Então, assim, e nesse processo aí de só trabalhar, Dirce, muitas vezes eu deixei meus sonhos para trás, né? Porque cada vez que eu trabalhava, mais eu queria ganhar, mais eu queria ter. Então, a minha vida durante muitos anos foi baseado nisso, no ter. E hoje eu olho, eu falo assim, gente, eu não tenho como, né? Chico Xavier já dizia. E você tem tudo hoje? Tenho também do mesmo jeito, né? Então, assim, eu parei daquela loucura, mas como Xavier, voltando aqui, como Francisco Xavier dizia, eu não posso voltar ao passado e mudar, mas eu posso fazer um novo futuro. E é isso que eu estou trazendo para mim, né? De me resgatar aquela mulher que foi lá no passado com relação a trabalho e tal, mas de uma maneira que eu consiga conciliar também os meus sonhos, as minhas vontades, de tomar um café com a Dirce, de bater um papo Interessante, Bel, a essa Ná, questão que de é a nossa, conciliar, né, que é nosso apoio. Sem ela não Mendes, acontece. Então, assim, é isso. É trazer a leveza para o dia a dia e falar, poxa, eu não preciso mais trabalhar até madrugada. E conciliar é a palavra correta, Bel. Porque a gente fica, não vou dar tempo disso, não vai dar tempo daquilo. Gente, organização é tudo. Se você organizar, você consegue, sim. Eu hoje consigo fazer uma série de coisas, ainda cuido do meu neto 2 dias por semana para colaborar com a minha filha. E quando a Ana Mendes precisa, eu também estou à disposição.
E a gente vai na organização. Não existe idade, tudo que você pode, é só você conciliar com o seu dia a dia, com a sua organização. E com certeza, porque hoje, né? Hoje eu penso assim, né? Eu quero muito cuidar da minha saúde, né? Eu quero envelhecer com saúde, né? Eu não quero ficar magra porque eu não vou fazer desfile, mas assim, magrinha, né? Voltar lá aos meus 50 quilos. Tá, eu não vou ter mais isso, não. Mas assim, eu quero mobilidade, né? Então, o que que eu tenho que fazer, gente? Hoje eu posso pensar nisso, porque antes eu não pensava nisso. Eu só trabalhava, estudava, eu fazia faculdade, ia para casa, e era aquela, né? Mas, gente, mas tudo é certo nessa vida. Por quê? Porque eu era nova. Né, Dirce? Quando a gente é nova, a gente faz de um tudo, não é verdade? É verdade. Outro dia eu tava pensando, eu fui para Mogi das Cruzes, e eu sempre trabalhei, gente, em lugares longe, tipo Cotia, morando em São Paulo, hein, gente? Mogi das Cruzes, eu não tinha carro, nada. E uma vez eu fui para Mogi das Cruzes e eu falei, caramba, eu fazia essa vida todo santo dia de ir e voltar. Eu olhei aquela estrada que eu fazia assim com, né, tipo, imagina. Ó, rapidinho, papai, imagina, pega Ayrton Senna, uns tirinhos, tô em casa. Eu falei, gente, hoje eu não faria. Entendeu? Aquele bate-volta todo dia. Aquele trânsito, a Marginal Parada, vindo pela Ayrton Senna. Quando era rodízio, eu tinha que entrar pela Zona Leste, sair em Mauá, Santo André, São Bernardo para chegar em casa. Eu não fazia. Hoje eu parei, eu falei, gente, eu não faria. Eu não conseguiria mais fazer isso. Entendeu? Não, não é que eu não conseguiria. Eu não teria Não, mais. tem a diferença muito Sabe? grande, Bel, de querer É e o querer. poder. É o querer. Você Poder não eu quer posso, mas eu não mais quero fazer, mais. É verdade, disse. Muito bem colocado. tá? Poder eu posso, eu não quero mais. E isso são escolhas legais que a maturidade traz pra gente. Exatamente. Eu hoje, eu também estou nessa vibe sua. Não consigo, nem quero ter corpo de modelo. Eu quero mobilidade. E para isso o que está acontecendo? Eu hoje quero e eu posso estar indo numa academia, É isso aí. tá? Porque a gente precisa se cuidar, tirar remédios da nossa vida, gente. A gente usa, hoje o brasileiro usa muito remédio. A farmácia aqui é milionária. Quantos idosos estão aí com remédios, tomando e usando mais que metade do seu salário com remédios? Quando você se faz uma terapia, um autocuidado, ou vai fazer uma terapia holística, como o Reiki, como reflexologia, você começa a diminuir essa quantidade de remédios. Outro dia, meu marido foi a um massoterapeuta, onde ele faz quiropraxia, acho que é esse Uhum. o nome. E ele deixou bem claro para meu marido: faça sessões comigo que você para de tomar remédio de pressão. Gente, isso é fenomenal se realmente isso acontecer. Então a gente tem que se autocurar. E a gente pode procurar alternativas, como também esses jogos agora para a terceira idade, Hum. onde você usa mais o cérebro, Sim, isso é onde muito você. importante, Isso é né? muito interessante. E você pode procurar isso. Não fique preso a um sofá, a uma TV, dentro da sua casa. Saia e vá em busca dos seus sonhos, porque tudo se você quiser, você pode. É isso aí. E também se atualizar um pouco também, né? Tem Hum, muitas pessoas assim que eu vejo, não, eu não quero saber de internet, eu não quero saber de rede social, eu não quero bem colocado, saber Bel. de nada Fantástico disso, isso. né? Mas eu acho que vale a pena aqui uma dica, vocês darem uma sapiada aí para ver o que que tem de Fantástico, legal Bel. para vocês aprender. Não é para ficar assim, para mim uma terapia quando eu entro em um aplicativo aqui que eu não vou falar o nome, numa rede social, porque eu me divirto com as coisas, entendeu? Porque, gente, como tudo na vida, tudo tem o lado bom e o ruim. É verdade. Eu vou pro lado bom. Eu não fico lá vendo notícia de desgraça disso, desgraça daquilo, porque eu não quero isso para mim. Mas eu vou lá dar uma risada com alguma coisa. E geralmente eu compartilho, eu tenho as amigas, eu mando lá no aviãozinho lá. E, tipo, elas me respondem, Bel, eu não consigo parar de rir. Eu falei, eu também. Porque cada sacada legal, então, às vezes, para você se divertir, gente, vale a pena, Não, e né? fora, E Bel, até que como.
como aprendizado de muita coisa legal Aprendizado, que é isso que eu tem. ia te falar. Fora que, é claro que dá um medo quando você vê a inteligência artificial vindo aí, porque é uma coisa assim É, bem, é. bem assim, como que eu posso dizer, moderna, absurda Aí demais. você fala, pô, sou eu ali, né? Porém, j- pessoal acima de 60, 70 anos, a inteligência artificial pode ajudar Não, tem muita coisa, muito. tudo na vida, gente, Muito. tudo. Você coloca lá uma palavra, ele desmancha toda essa palavra para você como você quer. Como que você. É verdade. Então, não deixem de se atualizar. Internet não é um bicho de sete cabeças. Sabe, procura entender um pouquinho mais, que às vezes as pessoas não querem. Ah, não quero isso na minha vida, não, não quero. Eu não. Mas assim, gente, procura se informar um pouquinho mais. E é assim, Dirce, lá na Revolução Industrial, lá, século XIX, se eu não estou errada, pelo amor de Deus, já peço desculpa se eu tiver. é, não foi? Ai, poxa vida, como é que vai ficar a pessoa que faz manual? Não vai entrar máquina agora. E nós não sobrevivemos? A IA, ela vem aí, já é realidade. Então, assim, né? Agora, como tudo na vida, tem um lado bom, um lado ruim. Eu me apego ao lado bom, né? Eu não sou especialista, mas eu gosto muito de ver. E tem uma trend que aparece agora que gente, é tão legal. Assim, procura para quem puder. É muito legal. O pessoal construindo lá as pirâmides do Egito. Gente, é bárbaro. Porque eu falo, a IA na mão de brasileiro é outra coisa. A IA na mão de brasileiro os caras me colocam assim, ó. Eu aqui me lascando todo, carregando pedra para vocês falarem que tipo, foram os extraterrestres que construíram as Uhum. pirâmides. Gente, é hilário. Então, assim, essas coisas para trazer leveza para o dia a dia, não é legal, É Dirce? verdade. A gente precisa trazer leveza. Essa é a palavra-chave aqui. Deixar com que o nosso dia não seja aquela coisa de acordei, tem que limpar a casa, tem que arrumar a casa, ou tem que cuidar de neto, tem que levar o neto na escola, tem que. Gente, vocês não têm nada. Vocês têm que primeiro pensar em É vocês. verdade. Acorda, faça uma meditação, se olhe no espelho, veja a mulher linda que você é e que você pode ser muito mais do que isso a todos os dias. É isso, porque você pode, ainda pode. Pode tanta coisa, gente, pode tanta. Nossa, e o legal, sabe o que eu acho legal? É porque vem tanto assim, poxa vida, né? Eu me paro aqui pensando aí eu com 58 anos. Um dia eu falei para minha tia assim, tia, eu jamais pensei na minha cabeça que eu estaria tipo terça-feira, 3 horas da tarde, tomando um café com você numa padaria. Você pode falar que, isso daí, gente, pelo amor de Deus, isso daí é besteira. Mas para quem trabalha no CLT, gente, isso daí não é besteira, não, tá? Então, Bel, mas, por exemplo, eu com 63 anos, ontem, eu estava num curso de finanças. Olha aí, De finanças. Eu ontem fiquei sabendo que a mulher só teve CPF em 1962, um ano depois que eu nasci. olha que loucura, tá vendo? Olha só que interessante. Então, eu estou com 63 anos, gente, eu estou aprendendo coisas maravilhosas. Eu ontem fui aprender como lidar com o dinheiro. E eu sempre misturei, sempre foi tudo Ah, a junto e maioria, né? misturado. Tudo junto, misturado. É a maioria, gente, Entendeu? normal. E a coisa é tão simples. Eu falava assim, mas planilha. Não, não precisa de planilha, não precisa de nada. Você precisa de o que você tem. Se você tiver um caderno, uma agenda, o que você quiser. Você quer escrever, você não quer, mas você tem que ter uma educação financeira. Então, e você não tem idade para isso. Tenha disposição, Falou tudo, disposição. Está tá? aberta ao novo, gente. Porque a gente não pode se fechar e falar, eu não quero saber disso, porque o mundo hoje, aliás, ele muda muito, as mudanças são muito rápidas, né? Então, hoje você tem um jeito de trabalhar, antigamente eu trabalhava era de um jeito, eu trabalhava no Radex, para quem não sabe, o Radex era umas gavetas que você puxava e anotava tudo que o cliente comprava, anotava, né? É, Hoje isso é você velho, hein, né? Bel? É velho, né? Então, assim, hoje você vai lá, num clique você aparece todo o seu CRM lá, né? Tudo que o seu cliente fez, tal. Então, gente, se abra para o novo. Exatamente. Não fique pensando que a vida acabou porque você tem 70 anos, eu não vou fazer mais nada. Você pode fazer tudo, Pode. tudo. E pode, inclusive, empreender nessa idade.
Pode, claro que pode. Você pode tomar sua cerveja no boteco se você quiser. Você pode tomar um café com a sua amiga. Você pode colocar uma mini saia se você achar que você quer. Então, assim, gente, tudo dentro daquilo que você acha que é legal pra você, Você né? pode fazer, Você pode fazer. É legal pra mim, eu gosto, né? Então tá tudo bem. tá mesmo. E quando eu falo em empreender, é porque às vezes a mulher fica pensando, e, e daí? Eu não posso fazer nada disso, eu não posso tomar um café com a Bel porque eu não tenho dinheiro. Tudo bem, tá tudo certo, mas você pode sim querer ter dinheiro. Uhum. E como fazer isso? O campo está muito aberto, artesanato, atividades. Hoje em dia você pode fazer qualquer coisa que tudo gera uma Gera uma grana para renda pra você. você. E disse, a gente vai trazer muita mulher legal Isso que aqui. eu queria falar. Nós vamos trazer pessoas onde vão desmistificar a internet para você. Nós vamos trazer pessoas que vão falar para você sobre como empreender. Vamos trazer pessoas que vão. Até advogados estão querendo ser entrevistados por nós. Para quê? Para te de Para trazer o novo, né? informação. Informação, né? Exatamente. Poxa vida, eu tô na minha casa, pô, eu sou muito boa de fazer um bolo. Como é que eu posso começar? Né? Como que eu vou lá saber o preço da minha embalagem? Nós vamos trazer uma pessoa para falar isso para você. Isso mesmo. E o principal objetivo do nosso podcast é informar e fazer com que essas mulheres acima de 50, 60, 70, 80 anos vivam seus sonhos É isso aí, através da gente. informação. Né? Trazer informação para você começar, não importa a idade que você tenha. Você está com 20, você quer começar? Assiste o nosso podcast também, né? Agora, é mais focado para mulher 40 a mais, porque a gente se identifica ali com a idade, mas nada impede. Mas, assim, trazer informação legal para você, trazer mulheres para contar histórias legais, trazer experiências, né? Trocar experiências. E aqui, gente, a gente quer ser o nosso podcast será um facilitador, né? Perfeito, é isso mesmo, um facilitador para que você chegue e diga assim: eu ainda posso. E esse livro aqui, a gente não pode esquecer, né, desse livro, não é verdade? É mesmo, Bel. Este livro aqui, ó, da Fabiana, Resiliência, ele vai ser sorteado. E, Opa! gente, a primeira pessoa que compartilhar o nosso podcast será a vencedora e estará ganhando este livro, onde a gente vai encaminhar a sua residência. Muito legal isso, hein? Então, olha, gente, compartilhem o nosso podcast e você vai, ó, ganhar um livro ótimo, Resiliência, Superação e Conexão com as suas emoções, não é legal? Dirce, Fala, Bel. e aí? Como que você está se sentindo nessa nossa estreia aqui? Ai, eu estou me sentindo, como posso dizer, satisfeita de saber que a gente pode levar algo novo para essa mulherada. Você sabe que para mim é a realização de um sonho, né? Como eu falei para você, gente, tô bom dia para cavalo. Então, assim, eu adoro conversar, eu adoro trazer coisas novas. E assim, e tem tanta coisa boa para vir ainda, né? Então, a gente tem muita gente boa querendo Nossa, vir participar aqui conosco, muito, entendeu? muita. E essas pessoas vão estar trazendo muita coisa boa que vocês vão acordar para a vida. Vai fazer um clique assim, ó. Nossa, e assim, para mim é a realização de um sonho. Mas principalmente, gente, eu tenho um recado para vocês. Se relacionem, façam conexões, network, porque eu acredito que network é vida. Agora, deixa eu falar, Bel, você está falando de sonho? Para mim não era um sonho, porque isso Não, nem passava nem pela minha passava. cabeça. Daí a louca Eu aqui chega coisa. nunca me imaginei fazendo uma coisa desse tipo, gente, Não é? nunca. Porque não estava nos meus planos, não estava na minha ideia de vida, nos meus sonhos. Porém, agora está sendo super gostoso estar aqui com Você vê você. como o universo não traz umas coisas legais? É que isso que eu ia te falar, gente, network pra mim é vida. Eu amo network. E eu costumo falar que eu sou uma facilitadora de conexão de pessoas. E assim, a dica que eu dou pra vocês, quando vocês aí for se relacionarem de maneira legal, geral, aliás, se relacione com pessoas que possam agregar e trazer alegria pra tua vida. Ai, obrigada, Né? você fez isso.
A Dirce traz alegria pra mim. Ah. A Ná traz alegria pra mim. A Yaya, cada beijo que eu ganho, Yaya, gente, pra mim, eu ganhei um beijo lá fora e eu já tava felizona. Eu falei, me dá um beijo de boa Olha, sorte. Bel, eu vou te dizer mais uma coisa aqui. Eu tenho que agradecer muito a Natália Mendes, porque ela é minha filha, foi ela que me trouxe para esse mundo. Não é legal? E olha, não tem palavras para isso, porque é inovador. Não é? É muito bom, gente. Você, olha, e é tanta. Você conhece tanta mulher legal, tanta mulher assim que você fala, cara, às vezes elas se trazem um questionamento que você fala, pô, não pensei desse jeito, né, Dirce? Não sabia que. Olha, minha cabeça tava num modo, agora, pô, essa pessoa falou que ela tem razão. Então, o nosso objetivo maior com o podcast é acordar, é fazer com que essas pessoas acordem para a vida e vejam que a vida é bela e a gente pode. É isso aí. E você? Você ainda pode? Então, entre em contato conosco. Vá lá no nosso Instagram, né? Ainda Posso Pode. Começa a seguir a gente. Manda um oi. Quer participar? Vem bater um papo com a gente. Seja o primeiro a compartilhar e ganhar o livro. É isso aí, gente. E vem o próximo episódio aí, né, Disso? Nós estamos Logo, preparando logo. com muito carinho para todas vocês, para a gente bater um papo com pessoas maravilhosas, mulheres aí que querem dividir a sua história, contar a sua história, porque histórias que curam, histórias que trazem assim um movimento. É isso que a gente quer para você, tá bom? Porque eu ainda posso, Bel, e você? Eu também ainda posso e posso muita coisa.